Saudações a todos. Hoje gostaria de convidá-los a ouvir o que seria um relato, uma história ou um fato. O que vou estar trazendo a todos vocês não foge do contexto dos muitos relatos que esse canal tem por costume de estar lhe contando. Gostaria de estar convidando a todos para estar conhecendo a fascinante e intrigante história dessas criaturas míticas, conhecidas como Fauled's. O que para muitos de nós poderia parecer somente história, para os povos longínquos de uma terra muito pouco falada e explorada, falar dessa criatura seria como falar de um protetor das matas, uma criatura que se abstém do mal e também procura ajudar pessoas desavisadas e crianças que se perdem por florestas. No folclore irlandês, essa criatura é muito conhecida como Fauled. De certa forma, ele é muito semelhante ao lobisomem que conhecemos e nos familiarizamos, com a única diferença que é um homem ou uma mulher que se transforma em um lobo. Ao contrário das lendas que ouvimos falar em relatos sobre a aparição dessas criaturas, e também os lobisomens da América do Norte, os Fauled são criaturas do bem. Em tempos atuais, ou seja, hoje em dia, os lobos não se encontram mais lá. Mas a Irlanda já foi conhecida por ser o reduto desses lobisomens. E antes mesmo de todas essas criaturas serem aniquiladas em meados de 1776, o próprio país foi chamado durante muito tempo pelo nome de Wolfland. Até onde é contado, nem todos os relatos envolvendo essa criatura irlandesa eram relatos aterrorizantes. Muitos povoados irlandeses temiam os Fauleds, porque esses lobisomens tinham o costume de invadir fazendas e chácaras, e até mesmo foram avistados andando por vielas escuras, à procura de cabras, ovelhas e galinhas, para poder saciar a sua fome. Nessa mesma época citada, existiu um homem que muitos tinham um grande respeito, e o chamavam de São Albeus, que foi, segundo a lenda, amamentado por uma loba depois que sua família o abandonou na mata. Porém, como sempre foi dito, que por ser um país com muitos predadores, a história pode ser distorcida, pois as evidências também apontam para supostos lobisomens que poderiam ter cuidado de São Albeus. Ou seja, até onde se conhecia, e foi relatado por muitos, que ele só poderia ter sido cuidado por lobisomens do bem, os Fauleds. São Albeus foi bispo, pregador e missionário, cuja sua vida foi tecida por muitos, como sendo uma referência, uma verdadeira lenda na Irlanda. Esse homem era um discípulo de um santo muito conhecido por muitos. Talvez até vocês já tenham ouvido falar de São Patrício. Esta lenda é dita em partes por uma vida mais antiga de Albeus. A história relata que depois de abandonado na floresta, a loba que o encontrou e o amamentou estava sendo perseguida na floresta por caçadores. E tão logo essa velha loba o encontrou, ela descansou a sua cabeça sobre a criança, com a intenção de afagar a criança com o fim de fazê-la parar de chorar, e com isso, não serem encontrados pelos caçadores. Segundo conta algumas lendas, São Patrick, ou Patrício da Irlanda falado em inglês, e Patrick em latim, Patrícios foi o primeiro grande missionário cristão, e mais tardar, passou a ser um santo padroeiro da Irlanda. Ele foi considerado por muitos em seu país, por ter a capacidade de transformar as pessoas em lobos. Também é dito que Patrício afligia homens e mulheres que cometiam erros graves nessa mesma época, e essas pessoas carregavam esse fardo, recebendo essa maldição de se transformar em lobisomens. Relatos apontam
que ele foi o responsável por transformar o rei Veréticos em um lobisomem. Entretanto, ele também é relatado como o homem que amaldiçoou o povo de uma cidade, conhecida como Ossori, tendo lançado uma forma de licantropia sobre todas as pessoas que moravam nessa pequena cidade. Essa maldição durou por muitos anos. As pessoas que moravam em Ossori e receberam essa maldição herdaram a semelhança dos lobisomens gregos, em que eles ficavam na forma de lobisomem por muito tempo. Nesse caso, por 7 anos. No entanto, se a forma do lobisomem não fosse controlada, as pessoas que herdaram a maldição jamais voltariam a ser humanas e passariam a ser uma fera, até serem caçadas e mortas pelos caçadores. E sua alma então poderia ter o descanso dos mortos. Mas essa é outra história, que se vocês quiserem, podemos estar trazendo para vocês. Comentem se gostariam de ouvir o relato do lobisomem de Ossores. Na Irlanda, existiam muitos outros contos, que diziam e desmentem que foi uma loba que amamentou a criança. Muitos acreditam que sim, era um lobisomem. Muitos ainda relatam que eles ainda se encontram por lá e estão à espreita nas matas. Então agora eu pergunto a todos vocês, seria os Fouled, ou os lobisomens que depois de receberem a maldição, passaram a ter o controle total da criatura, da mente e também do corpo? Seria São Patrick, um lobisomem que pretendia criar a sua alcateia? Muitos são os mistérios que o cercam e o tornam tão fascinantes. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Hoje falaremos de uma lenda muito antiga, que ocorreu em meados de 1182 e acabou se tornando a primeira evidência gravada pela cristandade e registrada pelo Vaticano, onde foi registrado a aparição de homens-lobos. O ano era 1182, e um sacerdote chamado de Gerald de Gales estava em viagem há alguns dias. O sacerdote teria saído do norte de Ulster, e um de seus destinos seria Menfi. Todo o caminho percorrido também era explorado pelo sacerdote, e tudo que era descoberto era registrado em papiros antigos. Também foi registrado que boa parte do caminho percorrido por Ossori foram feitos por matas e florestas, e foi em uma dessas matas durante a noite que ele já estava cansado. Resolveu parar e descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Então ele acendeu uma fogueira, que não demoraria para estar queimando em brasa. E foi então que ele escutou uma voz rouca que ecoava na escuridão da mata. O sacerdote, acreditando que fosse uma cilada preparada por Satanás, não deu atenção. E passado alguns segundos, aquela voz tornou a chamá-lo. Padre. Então o sacerdote se levantou de onde estava sentado, olhou em direção à mata escura e perguntou: Quem está aí? Quem está aí, por entre a mata? E por que me chama? O que estava por entre a mata pedia para o sacerdote que ele o acompanhasse até a floresta. Aquele pobre homem, que já se encontrava aterrorizado com tudo aquilo, pronunciava palavras dizendo que não entraria na mata escura. Então o sacerdote, que depois de algum tempo também já se encontrava mais calmo, perguntou se ainda existia algo na mata, ao oposto da onde ele se encontrava. E mais uma vez ele ouviu aquela voz o chamar. Sim, padre, eu estou aqui. Foi então que o sacerdote conseguiu convencer o que estava na mata a sair da escuridão e caminhar em direção à luz da fogueira. O que estava em meio à escuridão pronunciou: Somente peço, padre, não se sinta aterrorizado com a minha aparência.
Foi então que o sacerdote, que estava olhando em meio às trevas da noite, já conseguia ver a silhueta de algo que se movia por entre a mata. O que emergiu das trevas foi um grande e poderoso lobo, de olhos amarelos e pelos acinzentados. Naquele momento o sacerdote ficou extremamente aflito com o que estava vendo. E para o horror do sacerdote, o lobo começou a falar de uma forma extremamente educada com ele. O sacerdote ficou surpreso. Foi então que mais uma vez o lobo pediu para que o sacerdote o acompanhasse pela mata. E quando o sacerdote o perguntou pelo qual motivo o acompanharia, o lobo respondeu: Eu preciso que você escute a confissão de alguém muito importante para mim. Depois de ouvir o pedido do lobo, o sacerdote não sabia como agir, e nem como responder ao lobo, que seus ofícios como sacerdote e os ensinamentos da igreja não permitiam que ele entregasse a extrema-unção a nenhum tipo de animal. Foi então que o lobo se assentou à frente do sacerdote e começou a falar: Eu sou um filho maldito de Osori, mas nem sempre fui assim. Eu já fui assim como você, mas devido a esta maldição que carrego, sou fardado a usar esta forma animalesca durante o longo período de 7 anos. Se conseguirmos sobreviver a este período, tão logo este tempo se acabe, voltaremos a ser assim como você. E outro casal de Osori será escolhido de forma aleatória para tomar o nosso lugar. O lobo também falou que essa maldição deve ser passada de geração em geração, mas pelo qual motivo ele não falou. De acordo com o lobo, seu povo recebeu essa maldição que lhe foi lançada por um santo, chamado de Santo Natalis. Talvez em um futuro não tão distante, os lobisomens de Osori possam ter a sua vida redimida e a maldição seja quebrada. Depois de ouvir o lobo, que também não falou o seu nome, o lobo respondeu ao sacerdote que quem precisava da extrema-unção não era ele, e sim a sua companheira, que se encontrava ferida na mata. Então, naquele momento, o sacerdote, que já se encontrava com o coração quebrantado, pede para que o lobo o leve até a sua companheira. O lobo o leva por caminhos estreitos por entre a mata, e não demora para que cheguem até uma pequena caverna que foi formada em meio a um amontoado de galhos secos. O sacerdote olha firmemente entre aquele amontoado de galhos e avista o que parece ser uma loba de pelagem branca. E quando se aproxima, também nota que uma flecha se encontra transpassando o flanco daquela loba. Então o lobo responde àquela loba que conseguiu atender ao seu último pedido. O sacerdote se aproxima, olha para aquela velha loba e pergunta o que pode ser feito por ela. E no momento em que a loba lentamente se vira para o sacerdote e abre a sua boca, ela fala: Meu marido já deve ter lhe falado. Nós somos os lobisomens de Osori. E fomos condenados a vagar nesta forma por longos 7 anos. Eu fui ferida de morte por caçadores, e meu desejo é morrer tão logo você ouça minha confissão. Eu almejo receber os santos ofícios de um padre. Depois que a loba provou ser uma loba muito católica, também para desaparecer o último vestígio de dúvida e medo do sacerdote, a loba se ajeita sobre o chão, e com a sua boca, ela começa a rasgar a pele de suas patas, e depois disso, usa suas mãos para rasgar a pele da loba em seu rosto, que não demora muito para revelar uma velha. A cabeça de lobo cai sobre o seu peito. Então aquela velha pergunta ao sacerdote se agora ele acredita que por baixo da pele do lobisomem existe uma pessoa que também é devota a Deus Pai e Deus Filho. O sacerdote, depois de ver tudo aquilo, se ajoelha frente à loba, que naquele momento já se encontra sem força alguma, e fala que vai ouvi-la, e também a dará a extrema-unção. Depois de tudo já ter sido feito, a loba deu lugar a uma mulher muito velha,
que antes de morrer se despede de seu companheiro e agradece ao sacerdote. Então o seu companheiro acompanha o sacerdote até a saída da mata. Se despede e retorna para perto de sua companheira. E o sacerdote, tão logo a noite se dissipe, continuará fazendo seu caminho. Cordiais uivos a todos. Boa noite.